A gente já começa falando do trágico acidente que, infelizmente, tirou a vida de 62 pessoas. Essas imagens impressionantes são vários os flagrantes do voo 2283 que saiu de Cascavel às 11h46 da manhã da última sexta-feira e deveria pousar em Guarulhos. Infelizmente, a perda do contato com o radar por volta da 1h22 da tarde, das 13h22, segundo o Flyradar, o avião que subiu até 5.000 metros despencou, infelizmente tirando a vida de tantos passageiros. Esse avião da companhia Voe Paz, ele caiu em condomínio residencial em Vinhedo. A aeronave atingiu o quintal de uma casa, de um condomínio. Ali parecia ser uma chácara. Vários moradores que estavam naquele momento nas residências, felizmente todos saíram ilesos. Mas as 62 pessoas que estavam no avião, 58 passageiros, 4 tripulantes, infelizmente não resistiram. O avião que saiu de Cascavel era o ATR 72500 da Voe Paz. É um avião turbohélice, tem 74 assentos e havia um code-share, que nós chamamos, com a empresa aérea TAM. Por isso, muitos passageiros não embarcaram porque esperavam o embarque numa aeronave da TAM, que o check-in fosse feito da TAM. Eles não foram informados que, na verdade, esse code-share, que é essa parceria entre as empresas, os passageiros deveriam embarcar em outra aeronave e de outra empresa. E por isso, eles, quando perceberam que eles deveriam fazer o check-in no guichê da Voe Paz, já era tarde. Algumas pessoas não embarcaram por 1 minuto. Outras pessoas estavam na fila, receberam mensagens pedindo para que não embarcasse, como foi o caso de uma jovem médica que iria para o Rio de Janeiro e que o pai pediu que ela ficasse. Histórias que durante o final de semana foram contadas, histórias que durante o final de semana nós acompanhamos na internet, acompanhamos no rádio, nos sites de notícia, nos programas de TV e que nos emocionaram. E a principal pergunta de todos é como que esse avião despencou dessa forma, não caiu de bico, veio como se fosse uma folha e todas as pessoas contam. Tem um vídeo que eu vi na Record TV na noite de ontem, que é de um rapaz que estava fazendo um vídeo para TikTok e havia colocado o celular ali na área. Ele ia começar a preparar um churrasco. E esse é o que me chama mais a atenção, apesar dele não filmar o avião caindo, mas a gravação do som dos motores são muito fortes. Isso acabou levantando realmente uma certeza de que nós não tivemos uma pane dos motores. Na noite de ontem, os motores foram recolhidos pela empresa francesa e canadense responsável pelos motores. Tivemos uma série de outras empresas que fazem parte da fabricação dessa aeronave que já estiveram no Brasil e participaram do recolhimento das peças. Hoje deve ser liberado para que a Voe Paz recolha os destroços da aeronave que ainda estão nesse condomínio, assim como acerte as indenizações que devem ser dadas aos moradores que tiveram a casa atingida e os 2 veículos que foram incendiados com a queda dessa aeronave. É importante que, nesse momento, a gente tenha a certeza que as caixas pretas foram recolhidas. Na tarde de ontem, a FAB, a Força Aérea Brasileira, o brigadeiro responsável pela CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, informou que todos os dados de voz foram recuperados integralmente. Então, nós temos aí, com base, a conversa dos pilotos na cabine. Os dados também da aeronave foram todos recuperados. Inclusive, já há confirmação de que em nenhum momento o piloto solicitou prioridade para pouso, descida. Aliás, muito se falou ainda na sexta-feira de que o piloto teria pedido prioridade para descer em algum local e de que ele não teve autorização para descer o nível da aeronave que estava a 5.000 pés para um nível em que, se houvesse gelo nas asas, pudesse ser descongelado. Também não houve esse pedido. As equipes da Força Aérea Brasileira confirmaram já que, nesse primeiro momento, não há nenhum pedido de socorro, nenhum mayday, nenhum pedido para descer o nível da aeronave. Simplesmente, a aeronave acabou despencando do alto dos céus, chamando a atenção principalmente pela forma com que caiu, que é o chamado parafuso chato. Interessante que durante o final de semana foram ouvidos vários especialistas e todos foram unânimes em não apontar uma possível causa. Afinal,
a queda de um avião nunca é somente uma causa, são uma série de fatores que acabam resultando em tragédias. A gente vai continuar trazendo a todo momento atualizações para você de São Paulo, do Instituto Médico Legal, do Instituto Oscar Freire, que fica ao lado, onde as famílias estão sendo atendidas por psicólogos, onde foram recolhidos exames de DNA e também todos os outros documentos necessários à identificação. Um dos primeiros corpos, já adianto a você, que vão ser liberados de um passageiro que é do interior de São Paulo, previsão de que o velório desse passageiro comece a partir das 6 horas da tarde, direto de Cascavel. As nossas equipes vão estar atualizando também as informações para você e trazendo detalhes do velório coletivo que deve começar. Acredito que não hoje, afinal, vamos esperar que os corpos sejam liberados de forma conjunta aqui para o Paraná. O governo do Paraná decretou luto oficial diante dessa tragédia. São Paulo, toda a estrutura montada e do governo, e a gente vai estar trazendo todas essas histórias para você. E entre tantas histórias, você vai ver a história da médica Juliana Ciumento. Ela estuda no Rio de Janeiro, estava na casa dos pais e o voo dela era esse voo de sexta-feira. Ela chegou a ir ao aeroporto, estava na fila do check-in. Só que, no momento em que ela estava na fila, houve um pedido do pai. Um pedido para que ela ficasse mais um dia. E foi esse pedido que a salvou. Veja só. De última hora, o meu pai me mandou um áudio, me mandou uma mensagem falando para eu não embarcar ontem. Ele falou assim: filha, embarca no sábado, troca sua passagem para o sábado. Fica mais um dia aqui com a gente. E aí, de última hora, eu acabei trocando a passagem. E aconteceu tudo isso. E quando você ficou sabendo da queda da aeronave? Meu mundo caiu, né? Até nas primeiras mensagens a gente achou até que era fake news, que era trote ou algo assim. E aí começaram a vir as notícias. Meu Deus, foi muito emocionante, assim, foi muito desesperador. Meu irmão, na hora, foi na minha casa, começou a me ligar. Falei, tô bem, tô em casa. E ele foi lá para me abraçar. Isso que eu acho que é o importante, sabe? A gente sempre abraça as pessoas que a gente ama, sempre falar eu te amo, porque a gente nunca sabe quando que vai ser a última vez. E agora o embarcar, como que vai ser esse embarque? Minha cabeça tá a mil, né? Minha cabeça tá a mil. Não tem como não se emocionar na hora que a gente faz esse trajeto que entra aqui no aeroporto. Não, você viu aí o depoimento, né, dessa médica e que ela seria, né, uma das passageiras que teve a vida salva por esse pedido do pai. Ontem, o Domingo Espetacular, ainda entrevistou o pai, né? O pai, em um momento que a abraça, e foi sentimento de pai, né? De proteção, de pedido. A gente tem aí o telão com as imagens dos passageiros. Acho que seria importante que a gente trouxesse ali, ó, a Adriana Santos, o Adriano da Luca Bueno, a Adriele Costa, a Lípio Santos Neto, a Ana Carolina Redivo, que iria viajar para os Estados Unidos e que estava contando um pouco dessa história. Você está vendo ali também outros passageiros que estariam nessa aeronave e que estariam trazendo as informações. Vamos lá, ó. Tem o Denoir Seco, o Diogo Ávila, o Edilson Robold, a Eliane Andrade Freire, Gracinda Marina Castelo da Silva, Radassa Maria da Silva, Yalis Carpini Fodra, Isabelle Santana Pozzuoli, José Carlos Copete e José Clóvis de Arruda, José Roberto Leonel Ferreira, a Josgleides Gonzalez, aquela mãe da criancinha de apenas 4 anos, venezuelana, Joslas Pérez, a criança que viajava com aquele cachorrinho, que aparece vídeo ainda, 4 horas antes, brincando com aquele cachorrinho, Karine Pessoa Zini, Laiana Vazata, Leonardo Henrique da Silva, Liz Iba dos Santos, filha da nossa jornalista lá de Cascavel e que havia levado a filha para o aeroporto para que pudesse passar o Dia dos Pais ao lado do pai, que é funcionário público, funcionário do Ministério Público de Santa Catarina, que mora em Florianópolis, Lucas Felipe Costa Camargo, Luciane Cavalcante, Luciano Trindade Alves, a Maria Auxiliadora Vaz de Arruda, Maria Parra, Maria Valdete Bertirique,
Mariana Belim, Mauro Bedin, Mauro Squarizi, Miguel Arcanjo Júnior, que é o homem que vai ser enterrado hoje, é o primeiro corpo a ser liberado para o velório da família, é o Miguel Arcanjo Júnior, o Nélvio José Ubner, Paulo Alves, Pedro Gusso do Nascimento, tem ainda mais uma tela com o Rafael Alves, com o Rafael Fernando dos Santos, pai daquela menininha de apenas 3 anos, o Rafael Born, Raquel Ribeiro Moreira, Regi Cláudio Freitas, Renato Betnick, Renato Lima, Ronaldo Cavalieri, Rosana Santos Xavier, Rosângela Maria de Oliveira, a gente tem mais uma tela para você, com a Rosângela Souza, Sara Selalanger, Silvia Cristina Alsaki, Simone Miriam Rizental, Tiago Almeida Paula, Tiago Azevedo, Ulisses Oliveira e o Constantino T. Maia. Essas são as 62 vítimas dessa tragédia. Só a última ali que eu não havia falado, né? O André Michel, que está ali embaixo, na última linha, o Antônio Deuclides Zino Júnior, Ariane Risso, Daniele Schultz Fodra e Denilda Acorde. Essas são as vítimas dessa tragédia que acabou vitimando 62 pessoas. Nader, algumas pessoas mandaram, né, no final de semana até para mim, não era 61, depois 62, é que um dos passageiros acabou tendo o nome confirmado, porque ele era passageiro, passagem comprada para viajar no voo da TAM, só que acabou embarcando, né, nesse code-share no voo da Oi Paz, e só depois é que o nome dele acabou sendo confirmado. Eu falei agora há pouco para você sobre as caixas pretas do ATR-72, que já estão em Brasília, onde começam a ser analisadas pela Força Aérea. Mesmo antes da divulgação oficial, nessa análise preliminar, a Força Aérea Brasileira pôde confirmar todos os dados de voz e do voo estão intactos. Veja só. Os investigadores começaram hoje a extrair o material para colocar tudo o que ficou gravado em um relatório que vai ajudar o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a entender o que aconteceu. As caixas pretas gravam dados do voo, como altitude, velocidade e as vozes na cabine. O relatório preliminar da Força Aérea deve ser divulgado em 30 dias. Além da aeronáutica, a PF também trabalha na apuração das causas do acidente. A Polícia Federal enviou 20 especialistas em acidentes aéreos e na identificação de vítimas de desastres. Os policiais vão usar equipamentos com tecnologia a laser, capaz de mapear a composição molecular de materiais. A prioridade é a identificação das vítimas, um trabalho conjunto entre forças de segurança federais e estaduais. De acordo com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave foi fabricada em 2010 e estava em condição regular para voar. Todos os 4 tripulantes a bordo estavam licenciados e com as habilitações em dia. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, manifestou solidariedade às famílias das vítimas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pediu que sejam descobertas as causas do acidente para evitar que outros episódios semelhantes se repitam. O presidente Lula decretou luto oficial de 3 dias. Aí, atualizando as informações para você sobre a Caixa Preta, sobre os voos, sobre a liberação dos corpos. E durante o programa de hoje nós estaremos trazendo todos os detalhes para você. Sei que muita gente deve estar pensando, Nader, mas a gente quer notícia nova, né? Não, gente, são 62 vidas que foram ceifadas. A gente não pode permitir que uma tragédia como essa, ela fique no esquecimento. Isso aí vai ser marcado na história do nosso país. Tem um mapa que mostra o trajeto que o avião faria. A aeronave ela saiu de Cascavel e tinha como destino a cidade de Guarulhos, né, na Grande São Paulo. E você vê ali que no momento em que passava sobre o município de Vinhedo, de cerca de 70 mil pessoas, Vinhedo fica a uma distância de uns 60 quilômetros da capital paulista. Você vê que já é o início da aproximação, quando as aeronaves já começam a pensar na aproximação, contato com a torre, pedindo passagem, caso haja a necessidade. E você vê ali que, infelizmente, ao chegar em Vinhedo, muito próximo já de Guarulhos, infelizmente, acabamos nos deparando com essa tragédia.